Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do VNS Podcast. Este programa que é uma grandíssima desculpa que eu tenho para conversar com pessoas interessantes que eu já convivo no dia a dia e expor essa minha conversa em público. Então, hoje, mais uma vez, estou fazendo isso, que é trocar ideia com a pessoa que eu já convivo, não diariamente, também não vou mentir, fazer todo esse marketing para vocês aí que estão nos ouvindo, mas já conversei algumas vezes com esse rapaz que está ao outro lado aí da tela, e é sempre muito bom conversar, trocar ideia e saber mais sobre a vida dele, e faremos isso ao longo deste programa. O que eu vou pedir para vocês desde já? Iago, você nunca vai esquecer de pedir essas coisas? Não vou esquecer. Primeira coisa que eu vou pedir para vocês é deixa a curtida aqui no vídeo. Ah, Iago, eu gosto de assistir o vídeo inteiro, eu sou uma pessoa criteriosa. Você vai esquecer. Eu esqueço, você esquece. Já deixa agora, já mata esse assunto, depois você assiste mais tranquilo daqui para frente, tá bom? Além disso, compartilhe o vídeo com o máximo possível de gente. A gente vai falar sobre vários assuntos. É óbvio, vou ficar muito feliz se vocês compartilharem com todo mundo, mas se um assunto específico que a gente falar tiver mais importância para alguém que você conheça, compartilhe o vídeo com essa pessoa especificamente. Vai ser muito mais legal a gente poder trocar uma ideia e que essa ideia sirva para alguém refletir sobre algum ponto da vida, tá? Então, por favor, façam isso. Para além de tudo isso que a gente falou, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e, é claro, deixa o teu comentário aqui embaixo sobre o que você achou do papo, se você tem alguma dúvida, algum ponto de questionamento, porque, obviamente, eu já enchi o saco deste cara que está do outro lado da tela e eu quero trazer este cara mais vezes. Então, se vocês deixam os comentários, eu tenho mais perguntas para fazer para eles na próxima vez que ele vier aqui. Então, eu peço para vocês essa mãozinha, essa ajuda, para a gente ir montando o programa ao longo aí dessa nossa história no NS Podcast. Meu amigo, primeiro, obrigado pelo aceite do convite. A gente está num período final de semestre, de ciclos diferentes, de encerramento. Eu sei que deve dar uma puta correria. Então, assim, se tirar um tempo para a gente poder trocar uma ideia, eu fico muito agradecido, de fato. E vou começar pela pergunta, que é já a pergunta tradicional deste programa. Para além do currículo Lattes, para além dos trabalhos acadêmicos, para além da UFV, me conte, amigo, quem é você? Nossa, e já começa com a pergunta mais difícil, né? Mas tá aí uma coisa difícil de responder, até porque eu sigo nesse processo, né, de me conhecer, mas a única certeza que eu tenho é que eu sou Pedro. Agora, qual Pedro? Que é Pedro Milagres, Pedro de Piranga, não sei, Pedrinho. Mas eu sou Pedro, então, muitos me conhecem em Viçosa, no microcosmo de Viçosa. Para além disso, conheço algumas outras pessoas. E eu sou um garoto que está aí no mundo tentando conhecer, buscar o que gosta. Até aqui tenho descoberto muita coisa nova. E o meio acadêmico, por mais que pareça chato, olha, aquele esporte de trabalho, coisas ruins, muitos estudos, mas eu acabei gostando disso. E aí, até então, o que vem, como eu posso me colocar aqui, que eu sou o Pedro Milagres, né? O Pedro da UFV, que fez educação física lá, e segue trilhando a carreira acadêmica. Agora tenho buscado expandir um pouco quem é esse Pedro para além da área acadêmica, que não se reduz aí, mas por meio da poesia, por meio de coisas reflexivas. E nesse pós-pandemia, começando a sair de casa, né? Para explorar esse lado social também do Pedro. Mas por hora é isso, um Pedro acadêmico aí da academia, da UFV, que está se formando aí para esse mundo, mas para ir dialogando com as várias outras pessoas que aparecerem aí pelo mundo, né? Esse é um ponto extremamente importante, né? De manter esses vínculos e contatos e conversas, né? Um ponto que você falou e me chama a atenção, e eu
talvez eu vá inverter a lógica do que geralmente eu faço aqui para a gente poder trocar ideia. Você falou agora da questão de buscar para além do meio acadêmico, conhecer um Pedro através da poesia, através de outras formas de expressão, né? Que o meio acadêmico também é uma forma de expressão própria também, né? A gente acaba esquecendo muitas vezes isso. Sim, Me conte, nesse processo de buscar através da poesia, de outros locais, o que você descobriu do Pedro? Nossa, Eu tô, aí. achou que a conversa ia ser. Amigo, é uma É, pergunta só pesada, só, cara. profunda. É, mas então, nessas poesias, tá aí, tem sido, para mim, um canal de abertura muito grande para perceber minha sensibilidade. Eu, por muito tempo, tive numa busca da minha identidade, buscar me conhecer mais quem eu sou, e por meio da poesia eu tenho encontrado uma abertura para poder sentir, que era uma coisa que eu não me permitia muito, e a partir desse sentir tá me conhecendo. Eu descobri que eu sou um Pedro muito sensível, coisa que eu não. Antes eu era o bruto da militância, sempre fui da militância, mas ainda com um lado sensível sempre muito estancado, sempre muito fechado. E a partir dessa sensibilidade eu tenho me conhecido melhor, conhecido minha identidade, entendido do quão aberto, de certa forma, aberto aos contatos. Que tá aí uma coisa que antes, por mais que eu conversasse, cumprimentasse, eu nunca me abria de fato para os outros. E tenho conhecido isso na poesia. Um Pedro que está se abrindo, está buscando se relacionar mais, está buscando sentir mais. É esse Pedro que tem me aparecido aí na poesia. E por vezes indignado também. Indignado ainda Importante. permanece, sim. Que eu não consigo me conformar muito com o mundo, não. Eu entro, é engraçado, eu entro numa lógica acadêmica que é muito fechada, muito padronizada, mas mesmo assim ainda nunca consigo me conformar, mesmo dentro da lógica acadêmica. Você não sabe a minha satisfação e felicidade é de um senhor de idade já, que já está com os cabelos, quando os tem em branco, né? Que obviamente já não os tem há algum tempo em algumas regiões capilares aqui na região lateral, de ouvir uma pessoa mais jovem ficar revoltada com o sistema. Ficar revoltado com o sistema é algo importante. E eu fico, de fato, muito feliz em te ouvir falando e ficar revoltado com o sistema. O fato dele ser padrão não quer dizer que ele seja correto, né? É uma questão muito diferente entre uma coisa e outra em termos de conceitos, né? Ele é padronizado, ele é fechado, mas ele é errado. Olha que maravilha, né? Ele é errado. E cabe a indignação, a mudança dele. E eu acho isso muito legal. Mas eu vou pegar, antes da gente entrar nessa parte da revolta, que eu acho ela extremamente importante, ainda mais no momento que a gente está conversando, né, hoje, né? Nós estamos conversando no dia 8 do Como não? 12, né? Acho que há 1 ou 2 dias saiu a notícia que a CAPES não tem dinheiro para pagar os estudantes de pós-graduação, né? Então, assim, estamos todos num momento de muita revolta, mas eu queria ir um pouco na primeira linha que você colocou da poesia, que é um lado mais sensível. E aí eu vou colocar um pouco da minha vivência para a gente ver se está indo na mesma linha. Eu tenho uma dificuldade muito grande de expressar sentimento, por uma certa vivência mais eu querer ser mais machão, colocando um termo mais popular. Então, assim, eu querer aparecer forte, aparecer superior em alguns momentos, acaba tendo uma dificuldade de expressar sentimentos. E eu fui ter, ao longo da pandemia, mas já há algum tempo por conta da minha querida psicóloga, fica um beijo aqui para ela, a capacidade de poder expressar mais vezes esses sentimentos. Então, assim, me dá a liberdade de poder chorar um dia, de não estar me sentindo bem,
de querer um abraço, querer um conforto de vez em quando. É muito nessa linha que vinha esse Pedro também, que era mais fechado. Era uma tentativa de evitar sentimento porque achava ele ruim ou ele uma fragilidade? Aproveitando, inclusive, que a gente está nesse momento de homens demonstrando sensibilidades e agradecendo, e que fazem terapia, né? Para eu agradecer minha psicóloga também, que foi a que alfinetou para iniciar todo esse processo meu de abertura. Mas parte desse lugar também, porque eu acredito que tudo isso que a gente traz, quando a gente reclama dessa necessidade de sentir mais, de poder simplesmente botar para fora, sem precisar de tantas barreiras assim, diz muito da nossa vivência, de como a gente foi formado, de como a gente cresce no mundo e como a gente aprende a ser, né? E do meu lugar, eu percebi que para além dessa postura exigida de mim por ser homem, existe ainda uma necessidade de me fazer forte. E que aí eu acredito que parte muito do meu lugar de negro dentro da sociedade, principalmente dentro do Brasil, como não dizer daqui. Mas o que eu tenho muito forte em mim, que eu acredito que vem muito desse lugar, pelo que eu experimentei, pelo que eu li também, uma necessidade de me fazer forte sempre, me colocar como forte, que eu consigo dar conta disso. Tanto que, voltando nesse qual Pedro, que Pedro eu sou, né? E que eu ainda me prendo muito a esse Pedro acadêmico lá atrás, que é onde eu tenciono para abrir para além daí. Dentro da academia mesmo eu me fiz muito forte, no sentido de querer sempre demonstrar muito trabalho, conseguir fazer, produzir muita coisa, estudar, ler, escrever ao mesmo tempo, fazer diferentes coisas para poder demonstrar que eu sei, que eu sou inteligente. Coisas assim que, por mais que eu não expresse que eu falo, eu estou falando aqui agora, né? Mas antes eu não falava, mas eu perseguia isso a todo momento, a ponto de toda essa minha necessidade de perseguir um lugar e que eu não reconhecia, me incomoda hoje a ponto de eu conseguir falar sobre isso e não me contentar com isso, não me contentar só com esse lugar. Então parte muito disso. Existe um lugar também de me fazer forte. E aí não só por ser homem, mas por querer me provar. Me provar inteligente, me provar que eu sou capaz, que eu dou conta de estudar, que eu dou conta de estar em um lugar que ninguém nunca esperou que eu estivesse ou que projetasse que eu pudesse ter a capacidade de conseguir chegar. Então, tudo isso vira carapaças, né, que forma e ajuda a esse lugar meu de homem, de aprender a não demonstrar muito sentimento, a engolir o choro, a ter que me fazer homem, né? Se comportar como homem. Isso daí vem lá de trás, mas isso daí endureceu muito, se fortaleceu muito com essa necessidade de eu ter que me provar ao ser questionado das possibilidades, a eu mesmo desacreditado que eu era capaz, né? Então, eu acredito que expande. É um lugar comum que a gente parte. Eu acredito disso. E tem muito dessa sensibilidade. E tem mais coisas para além desse lugar comum também. Nesse cenário que você caracterizou, eu acho ele muito rico nesse sentido. Estava falando na questão da gente partiu muito do pressuposto da questão do masculino, né? Mas também tem essa questão do negro que você colocou e colocou muito bem nesse sentido, que a gente vive numa sociedade que ela é de fato racista, por mais que a gente tente mascarar em alguns momentos, mas o termo direto é esse, né? A gente vive numa sociedade abertamente racista, né? Ainda mais nos dias de hoje. Me conta qual que era a tua perspectiva nesse cenário, porque você falou para mim, poxa, por vezes eu não me enxergava e queria me enxergar.
assim, qual que era esse ponto de partida que eu não vou saber? Assim, é porque obviamente eu não tive a mesma vivência. Mas qual é esse ponto de partida? Quando você era mais novo, o que te falavam que era a possibilidade? Assim, qual que era esse cenário para você? Travou? É, travou, mas deu para pegar a ideia. Deu para entender? Show. Continua? Pode Deu? continuar, sem problema. Eu acho que, para além de falar, porque nunca se fala explicitamente. Tudo que a gente demonstra de fato, tudo que a gente é de fato, nunca. E tudo que a realidade é de fato, nunca se fala explicitamente. Ela se apresenta, né? E, por exemplo, sempre foi um lugar muito comum para onde que as pessoas de onde eu moro ia, né? Formava ensino médio para poder ir trabalhar e ser inserido diretamente no mercado para poder ou ir parar numa fábrica ou ir parar no supermercado lá atrás do caixa. E no meu caso, tinha a lanchonete do meu pai, que eu já trabalhava desde os meus 13 anos. E aí, eu já vinha trabalhando desde cedo, sempre conciliei, desde os meus 13 anos eu concilio trabalho e estudo, até hoje, né? 26 anos, e ainda sigo nessa conciliação. Cheguei a passar, além da lanchonete, cheguei a passar por depósito, fábrica de silcagem, que eu cheguei a trabalhar, além da lanchonete, e esse foi se fazendo um lugar comum ali para mim, e entrou no meu universo. Para mim, por exemplo, eu lembro lá atrás que me importava ir estudar, ganhar meu dinheiro e viver o cotidiano ali. Só que dentro disso eu estava sendo direcionado para o mesmo ambiente. E simplesmente estudar, formar no ensino médio e se inserir ali no mercado de trabalho dentro de Ipiranga para viver dentro daquele mundo e construir minha vida ali. Sem perspectiva de estudo, sem continuar estudando. E além disso, dentro da escola eu nunca fui o aluno de destaque, aquele aluno que você achava, ele tem futuro, ele vai para uma universidade federal. Isso para mim nem era, pensava necessariamente quando eu saí do ensino médio. No terceiro ano do ensino médio, por exemplo, foi onde eu comecei a desejar, no segundo ano, meados do segundo ano do ensino médio, terceiro ano, a pensar em fazer ensino superior. E minha atitude para querer fazer ensino superior era para ir embora de Piranga. Não quero ficar aqui. Imagina, eu que sou um cara. E olha, eu sou gay, a gente falando de masculinidade que ainda me afeta também. E eu, um cara gay, dentro de Piranga, que é uma cidade extremamente conservadora, pequena. Para mim, eu precisava estudar, preciso estudar para poder sair. E aí, eu fui seguindo o mesmo trajeto que se faz quem quer fazer ensino superior em Piranga, né? Formei no ensino médio, continuei morando lá, ia para Conselheiro Lafayette de ônibus, no ônibus da prefeitura, à noite, para poder estudar, fazer ensino superior. Fazia uma faculdade particular. E eu, em si, fui tomando isso como natural também, porque era aquilo que era o meu universo, o meu ambiente. E aí vinha sempre pessoas para afirmar isso, quando às vezes que eu precisei passar por episódios dentro da escola, seja de questionar a minha inteligência, ou seja, conflitos com o professor ou com o aluno, que eu me sentia inferiorizado. Tudo isso reforçava e naturalizava esse lugar que era para mim simplesmente seguir. Só que aí, a partir desse meu contato com a faculdade particular, que eu comecei aí que eu descobri que existia pós-graduação, que antes eu não conhecia. Saí do ensino médio sem saber o que é um mestrado, o que é um doutorado, nem imaginava que existia. E me apresentou como uma possibilidade nessa faculdade particular. Não o mestrado em si, mas a carreira acadêmica. Conheci por meio de um simpósio de iniciação científica logo no meu primeiro ano, e aí que eu fui descobrir pesquisa, como que é isso, que é legal, e aí fui indo. E aí eu descobri, aí comecei a pensar, possibilidade do ensino superior para ir para uma
que existia, né, pós-graduação, possibilidade de ir para uma universidade pública, que seria o caminho mais viável para poder seguir na pesquisa, e tudo isso por influência de professores ali no ensino superior que foi fazendo essa ponte. Mas para eu sair desse mundo reduzido ainda que eu estava em Piranga, de não perspectivar muito para além disso. Então é isso, não é algo que eu ouvi diretamente, mas se apresentou como natural. Me lembra muito, teve uma conversa que eu tive aqui com a Júlia, que é professora de futebol lá da FEF, da Unicamp, né, lá de Barão, de Campinas. E ela falava muito, a gente falou muito da questão da importância de ter, por exemplo, jogadoras e jogos do futebol feminino sendo transmitidos, porque isso faz com que a mulher e a menina que está ali consiga enxergar uma possibilidade que ela não está enxergando, né? E quando você me relata isso, me dá a mesma sensação da importância de você poder quebrar esse paradigma para que outras pessoas também possam enxergar naquele microcosmo que você estava vivendo que existe alternativas e saídas para quem queira, mas existe um caminho a ser trilhado, né? Então, assim, é muito legal ver isso porque, de fato, é uma ruptura e como qualquer ruptura é um processo doloroso, não tem muita como ser diferente, né? Qualquer processo de inovação, independente do grau, ele é doloroso, mas é um cenário onde você conseguir enxergar a questão futura, né? Você conseguir entender as possibilidades que você tem, puta, é vantajoso demais, cara. E é muito legal te ouvir falar isso, porque a gente no canal aqui recentemente entrevistou o Gabriel, você deve conhecer, aí também da UFV, Gabriel Oliveira, e a gente falou também sobre os Racionais. A gente fez um episódio sobre os Racionais agora recentemente. Então, assim, muito dessas questões que a gente levantou nesses episódios que a gente conversou das vidas das pessoas, eles vão convergindo, saca? Eles vão trazendo, assim, são histórias diferentes, mas um pano de fundo muito similar. E eu acho que parte muito desse cenário também. E você está fazendo isso muito bem, por isso também a admiração que eu tenho por você, já falei isso outras vezes já, da admiração, mas talvez não tenha explicado, né? Falta o tempo da explicação para o mundo acadêmico, que é justamente dessa quebra de barreiras e esse avanço. Se faz necessário isso. Né? Quando eu falo, por exemplo, a gente conversou no off do perfil da Unicamp, né? Que ela falava no off aqui antes de começar, né? Eu já falei para você pessoalmente, é justamente nisso. De enxergar o mundo para além das amarras do mundo acadêmico. E fica aqui o meu relato, né? Que às vezes que eu te conheci, que a gente conversou, você tinha essa visão para além do mundo acadêmico, para além do mundo esportivo tradicional que a gente discute. Então aqui fica o meu elogio público também a você, pelas nossas conversas e por essa também, obviamente. E pegando um gancho nessa linha, que eu acho muito legal a gente trocar essa ideia, você hoje consegue olhar para trás, né, percebendo as evoluções que você teve, e ter mais empatia com o Pedro inicial, com aquele Pedro que estava naquele ambiente? Você consegue se olhar e se acolher internamente dentro da tua própria história? Eu respondo isso, parece até estranho, né? Mas, de novo usando essa palavra, né? Mas estranhamente hoje eu consigo olhar com empatia. Porque até há pouco tempo, e eu não percebo, eu percebo que hoje eu consigo e ontem eu não consigo, mas eu não percebo essa minha mudança. Quando foi que eu mudei? Mas hoje eu aprendi a olhar para esse Pedro e ver o que há de bom ali nele, o que há de esperançoso, o que há de desejo que acaba escorregando para um erro também ali, que eu poderia olhar hoje como um julgamento e que eu vejo, nossa, olha o quanto eu estava buscando ali, olha o quanto eu me precipitei por tanto de vontade, sabe? Então aprendi, hoje em dia eu consigo
ter melhor esse olhar empático, de conseguir me olhar para trás e entender que eu não era como eu sou hoje, eu não tinha todas essas percepções que eu tenho com o olhar de hoje, que é o que me levava a julgar e ter esse conflito com o que eu fui, como eu me comportei, com o que eu falei. Porque, assim, eu te pergunto isso até por um ponto de vista pessoal, meu também. Quando eu falei daquelas rupturas que a gente falou lá no começo, né, que a gente passa a ter, eu, ao longo do processo de análise, né, ao longo do processo com a minha psicóloga, algumas vezes eu sentia que tinha um grau de evolução no presente, mas eu olhava para o passado com um grau muito alto de julgamento. Do porquê que eu não cheguei nesse local antes. Por que eu não fiz essas ações antes e um grau de culpa muito elevado. Eu tenho ansiedade e depressão diagnosticada, então assim, obviamente a parte positiva da visão da vida não é o meu forte especificamente. Ou eu estou ansioso ou eu estou deprimido, então assim, uma coisa ou outras duas não me ajudam a ter um grau de visão para a vida muito felizão. Mas quando você falou dessas mudanças, eu me identifiquei um pouco nesse sentido de, caramba, será que ele passou por isso e ele conseguiu voltar? Porque para mim foi um processo muito difícil. De eu olhar para trás e eu meio que validar a minha história. Não sei se faz muito sentido a minha fala, mas é um negócio de falar assim, tá, não, na época fazia sentido. Com as habilidades que você tinha, com a visão que você tinha, tá tudo bem. Foi um processo doloroso, mas tá legal. Quando você falou dessas mudanças, eu fiquei com essa sensação de, será que ele passou por isso também e conseguiu isso muito mais fácil? Ou também foi um processo árduo, trabalhoso internamente de se conhecer? Não, com toda certeza, a gente tem esse primeiro momento de, pelo menos eu entendo assim, né? A gente tem esse primeiro momento de ter um certo conflito, quando não é um menosprezo, né? Pelo que a gente foi, talvez pelo que a gente foi, pelo que a gente se apresentava, pelo que a gente falava. Às vezes a gente espera um grau de complexidade muito grande, só que tudo isso passa por um primeiro momento da gente reconhecer que quando a gente tem esse conflito com esse nosso passado, que a gente exige desse nosso passado, tudo isso está partindo de uma falta de compreensão nossa agora. E aos poucos a gente vai lidando com esse olhar, porque, obviamente, dentro de um processo terapêutico, vai ter a psicóloga ali que vai te encaminhar dentro de um processo, vai te conduzir um processo que é um processo seu, e que é sempre buscando um amadurecimento. Então, quando a gente toma conta desses conflitos, aí a gente, dentro de um processo terapêutico, a gente consegue progredir nesse espaço, a ponto de olhar para trás. Mas eu acho que esse estágio inicial do conflito, ele é comum a todos. Eu acho que passar além disso com a psicóloga ajuda. Uhum. Eu acho isso bom para a gente colocar, porque muita gente que esteja nos ouvindo, eu não sei com quem que a gente vai conversar em conjunto aqui. Eu não sei quem vai estar nos ouvindo quando esse vídeo sair. Não faço a menor ideia. Medo de podcast. Então, assim, como eu não faço a menor ideia, eu não sei se é a minha mãe, eu não sei se é alguém da geração dela, né, especificamente, alguém da nossa geração, ou alguém muito novinho que esteja nos ouvindo. Eu não faço a menor ideia. Mas eu acho que esses são pontos de vista que eles são importantes da gente entender, até para entender um pouco da nossa história, né, de fato, né, e que as pessoas possam entender que algumas dificuldades que vão acontecer, elas podem aprender com as vivências dos outros, pelo menos a refletir. Eu sei que não é aprender no sentido de replicar, né, que muitas vezes as pessoas colocam meio coaching da vida, não é isso. Mas é aprender no sentido de refletir.
Aprender no sentido de olhar as vivências e o que a gente está falando aqui e tentar adaptar para a própria vida, tentar partir dessa reflexão e buscar outras reflexões a partir disso e que possa caminhar. Então, eu espero muito que sirva muito esses pontos que a gente falou para alguém. E pegando um gancho nisso, a gente falou dessa parte mais da poesia, dessa parte mais sensível, mas ao longo dela também tinha uma parte de militância que você colocou e uma parte que você precisava se impor, precisava ser um pouco mais agressivo, não sei exatamente a palavra, mas era algo nessa linha que você tinha falado, era um termo próximo disso, lá no começo. Me conta como essa parte onde você precisava se impor, como que você foi lidando com isso e como esses diferentes cenários que você passou, né, desde do teu local de crescimento até a universidade, né, como esses cenários foram te aceitando ou não nesse processo de conflito que você tinha ali naqueles pontos. Então, é esperado que esse processo ele não seja ameno, né? É um espaço conflituoso. A partir do momento que eu preciso me impor para me validar, para me fazer ouvido, ou então para construir escudo atrás de determinada imagem, para me manter ali naquele espaço, isso vai gerar conflitos. E com o tempo também eu fui aprendendo a lidar com isso, como me impor, de que forma, até que ponto eu estou disposto. Mas dentro desse processo, foi basicamente perdurou por muito tempo. Eu acho que o próprio fato de eu ter que me fazer forte ali, de eu ter que me impor, fazia com que eu também me blindasse a sentir. Tanto que hoje, por exemplo, quando eu olho para trás, eu nem faço separação momentos que eu estava buscando me impor, não, mas o que eu vejo é que eu passei por muita coisa. E nessa muita coisa que eu passei, por esses e vários conflitos também que foram se dando ao longo desse processo, eu consegui resistir ao longo de tudo isso. E muitas das vezes, sem hoje eu entender bem como que eu aguentei suportar tudo isso, né? Por exemplo, cheguei a ter, ao longo da minha graduação, foi um espaço que eu tive alguns conflitos. Cheguei a ter, por eu participar muito dos movimentos sociais, cheguei a participar de movimentações em Brasília, em protestos, principalmente os protestos de 2016, da PEC do teto de gás, PEC 55, que origina muitas das coisas que a gente vive hoje aqui. Era um processo que eu estava lá atrás, tempo de militância, indo para Brasília, chegando, inclusive, participando de confrontos necessários ali no momento, né? Claro, era o clima do momento. Tudo isso eram ambientes movimentados que a todo momento me exigia não uma postura agressiva, mas uma postura de afrontamento mesmo, de reafirmar os meus pontos, reafirmar minhas ideias e defender elas. Me fez passar por esses momentos. Cheguei a ter conflitos com o professor também, inclusive, na graduação, por atos dentro de sala, que era tomado com naturalidade, assim, por quase totalidade da turma, falas extremamente machistas, misóginas, e ações direcionadas a mim, e que muito provavelmente se direcionava ao fato de algumas vezes eu utilizar saia ou turbante, uma pessoa preta dentro de sala, levantando a mão, perguntando,
isso gerava incômodos. E tudo isso foi se acumulando para ter conflito com um professor, que eu tive conflito em determinado ponto da graduação. Esse conflito se estendeu para além desse professor. Tive conflito. Isso fez com que parte de duas turmas se voltasse quase totalidade dos alunos contra mim, de eu querer abandonar o curso, de eu querer desistir, de eu ir para a universidade só para entrar dentro de sala com a cabeça levantada, assistir aula. Quando eu saía, eu chorava, ia para o porão para ficar chorando semana inteira. Foram momentos fortes para mim. E foram momentos que eu tenho total consciência e de uma necessária postura minha de ser forte, de lutar, de tentar falar, de tentar ser ouvido. E que eu acho que isso também me trazia para uma moldura mais rígida também, de olhar para os meus sentimentos. E aí entra numa esfera extremamente particular, eu, Pedro. Não significa que todas as pessoas que estão dentro do espaço da militância sejam frias, menos sensíveis. Fato é que eu Pedro, dentro do meu processo e dentro do meu processo de amadurecimento, ali naquele momento, eu me vetava também a sentir. E aí, fui caminhando. Enfim, até acabei me perdendo durante esse processo, mas dá para caracterizar um pouco como eu fui, como eu estava nessa minha postura mais fechada, menos aberta a sentir e a resistir, vestir a carapuça e ir. E me fez chegar aqui, né? Importante. É importante esse passo, mas eu vou deixar... Eu sempre faço esses apontamentos extras, para não ir para o convidado o apontamento extra e vir para o cara mais careca aqui dessa conversa, que sou eu. Que é o seguinte: ao longo da jornada, né, é natural não, mas é comum, porque não é da natureza, é comum no sentido de ação, que as pessoas de maior renome ganhem privilégios indevidos, para não dizer que eu vou passar um pano, qualquer coisa do tipo, mas privilégios indevidos em relação às suas ações. E é comum que as instituições, não só aquelas que a gente já conviveu em comum, mas outras que a gente ainda não conviveu, é comum que elas tomem posições de conciliação interna de departamento e não necessariamente ações que são condizentes com os regulamentos presentes. Tá? Nesse cenário todo que a gente está caracterizando, só para quem esteja nos ouvindo também, esse processo que a gente falou de estar mais atento às emoções e às próprias emoções, fica o conselho. Talvez fosse necessário para os departamentos estarem mais atentos às emoções expressas pelos alunos, não no sentido punitivo, como muitas vezes é feito, mas no sentido de conectar as pessoas devidamente dentro de um universo presente, que é a universidade. Olha que maravilha, né? Então, assim, percebam como esse cenário que a gente está caracterizando, ele é um cenário muito filho da puta. Assim, colocando num grego rebuscado, ele é um cenário muito filho da puta. Porque você joga todo mundo contra uma pessoa só, e é óbvio, uma questão de direito a tempo de fala. Então, assim, essa pessoa não vai estar disponível para falar a todo momento, mas as outras pessoas, muita gente vai querer ouvir a todo momento. Então, assim, você joga contra o aluno ou contra a parte que, em tese, é mais fraca na hierarquia, um peso muito grande, e aí você vai colocando os outros pesos devido à história individual de cada um, que isso vai agravando. Talvez seja um ponto que a universidade... Talvez não, é o ponto principal que a universidade precisa crescer, precisa amadurecer, de fato, como instituição, né? Para além do que ela precisa colocar de produto e paper na linha de produção, ela precisa amadurecer enquanto instituição e responsabilidade de uma instituição. Tá? Só para deixar claro aqui, para não
eu sei que muita gente vai ouvir, e pode ser que, e de fato tá? Um caso de superação, um caso muito legal, e eu quero muito que as pessoas olhem para isso com admiração. Mas, para além disso, eu não quero que as pessoas romantizem, no mau sentido da expressão, as vivências, né? E achar que isso é comum, natural, e que é um processo que tem que passar mesmo, depois aprende. Não, processo cacete. Não precisa passar. Passou indevidamente e a próxima geração deve não passar por isso. Né? Para deixar isso muito claro para todo mundo que esteja nos ouvindo aqui, para não ter erro na mensagem, tá? Iago, você é chato? Sempre. É o meu jeitinho, de ser. Tá, gente? E aí eu vou te fazer uma pergunta relacionada a isso que a gente conversou. Você falou que entre as suas formas de expressão, né, a gente falou da poesia lá no começo, tinha a questão acadêmica que você se identificou, né? Tinha a questão da produção, do estudo, de ir atrás. Me conta qual que é o teu sentimento ao se deparar com os desafios e ao se deparar com as felicidades que a pesquisa ou que ir atrás dessas pesquisas te traz. Sim. Primeiro que é até estranho dizer, mas estar escrevendo um artigo é um processo, para mim é um processo catártico. Existe um gozo interno de ver uma ideia se concretizar, porque artigos são ideias mais curtas, né? Diferente, por exemplo, de uma tese, de uma dissertação, de um relatório, que são coisas mais extensas, mas artigo é uma ideia bem curta e você, ao fim, pegar um texto que você sofreu ali em cima dele, ler e ver uma ideia construída ali, é de um gozo interno muito bom. E isso é o que sempre acaba me mantendo e mantendo esse meu contato e essa minha vontade viva dentro do meio acadêmico, acredito. Eu tô no processo. Atualmente eu estou atuando na educação básica, estou atuando com educação infantil, estou atuando com adolescentes também, e é um processo muito bacana, tá dentro da escola, tá vivenciando o espaço. Sinto que a minha escolha pela educação física e a minha opção pela licenciatura em si foi muito feliz, porque é prazeroso demais estar naquele espaço. Mas quando a gente vaga para o universo acadêmico, tá ali. Eu, por exemplo, trabalho na área da história da educação, imergido ali, trabalhando com documentos antigos, vendo uma história se dar ali na sua mão. Você constrói uma história dentro da historiografia. Então, basicamente você começar a observar coisas, pode ser dados brutos, pode ser dados dentro das ciências humanas. A gente vai pegar e vai vagar muito para olhar para os sujeitos, para as coisas que eles buscavam transmitir, os símbolos a partir da fala, a partir da imaginação, mas tudo isso que a gente colhe, seja dados brutos, sejam dados mais fluidos, assim, que a gente busca com esses sujeitos que eles estão produzindo, dão um movimento de algo, de uma ideia, e que a gente detém sobre aquilo para ficar construindo, para poder falar sobre aquilo, para poder buscar tirar algo daquilo. É sempre esse movimento persistente, sabe? Não é chegar, por exemplo, olha, ressalto de novo, eu gosto muito do espaço escolar, mas não é como no espaço escolar a gente constrói uma aula, chega na aula lá, busca concretizar o planejamento dentro das possibilidades, mas a gente está seguindo ali o roteiro, está buscando concretizar um roteiro. Na pesquisa, eu sinto que as coisas elas surgem, elas vão surgindo. A gente detém sobre aquilo e faz surgir ideias, faz surgir ligações, conexões que fazem sentido, que se aproximam da literatura, que dá para explicar algo.
é um movimento dinâmico dentro do espaço acadêmico. Não que outros não sejam, mas esse movimento do espaço acadêmico, essa dinamicidade toda, me gera prazer. E eu estou olhando aqui o relógio, que a gente tem horário, marcou um horário para finalizar, e eu vou caminhando para a última questão que eu geralmente faço e acho ela importante para a gente fechar a nossa conversa. E, obviamente, você já sabe que você se fudeu, né? Você tem essa plena convicção disso, porque você passou o seu WhatsApp para mim. Então, assim, vai ser muito chato se sumir a imagem, ou seja, se eu for bloqueado, entendeu? Fica um negócio muito chato. E, obviamente, eu vou te chamar para vir mais vezes aqui. Então, ninguém mandou aceitar o primeiro. Eu sempre falo isso. Ninguém mandou aceitar o primeiro. Se vocês fossem menos educados e não aceitassem o primeiro convite, não tinha o segundo, gente. Era mais tranquilo. Agora aceitou o primeiro, assim, se ferraram. Vai receber convite à torta direito para participar toda hora. É a vida. Mas, caminhando para a última questão, me conte. Tendo conquistado tudo que você conquistou, tendo superado tudo que você superou, tendo feito tudo que você já fez, me conte, Pedro, o que mais você quer da vida? Eu quero, não sei, mentira, eu sei sim, não sei, é pesado, né, falar agora o que eu quero, mas eu quero, ao longo dessa vida, fazer com que saia muita coisa desse sujeito, desse corpo que eu chamo de Pedro, a sociedade chama. Convivo diariamente com todos os desejos, com todas as falhas, com todas as vontades, ver, e aí traduzindo para o bom português, eu quero produzir muita coisa até findar, né, a vida, seja produzir muito conhecimento, seja produzir muita poesia, muita reflexão à torta dita, e vai saindo e a gente vai botando aí no mundo. Eu tenho uma coisa com as palavras, né? Eu gosto. E eu quero produzir muitas palavras, seja em artigos, seja em poemas, aí pela vida. E aí também, inclusive, para poder fechar um pouco essa ideia que acabei construindo acidentalmente, acabei construindo desde o início, essa minha necessidade de produzir muita coisa, e aí não é uma produção capitalista incessante, mas produzir, fazer com que eu produza sentido sobre as coisas, eu consiga alcançar as pessoas de alguma forma. É parte de toda essa minha militância que eu vim dessa revolta mesmo que eu acumulei. E dessa minha necessidade de falar agora. Falar, seja para fortalecer o meu nome, para poder chegar nos espaços. E aí, junto com o nome Pedro Milagres, está aqui esse sujeito indignado também, que vai sim cumprir suas necessidades, cumprir seu papel, fazer o que precisa ser feito, mas também falar que, assim como eu, tem muita gente aí no mundo que está partindo de posições muito injustas, está buscando lugares que são do nosso direito, mas que permanece simplesmente no papel, numa Constituição. Não chega, de fato, a concretizar essas nossas necessidades, o que a gente busca, o que o mundo apresenta de possibilidades. Ser pobre, preto, gay, seja da favela, seja de uma cidade pequena, onde as possibilidades elas acabam chegando, mas de forma mais lenta ou mais distante. Isso nos leva a uma posição mais distante, uma posição de desigualdade, uma posição injusta.
E que isso é questão de tempo. A partir do momento que a gente estiver falando, chegando na televisão, chegando nos congressos, um corpo preto, um cara gay, chegando nos congressos para falar, ou aparecendo na televisão, uma mulher preta aparecendo na televisão, uma mulher apitando um jogo de futebol. Olha que coisa incrível. Isso está chegando e isso está despertando vontade de muita gente. Está rompendo essa bolha que muita gente vive, que é condicionada a pensar, achar que é limitada a esse lugar. Então, isso é questão de tempo. Mas é preciso também que quem não está nessa condição consiga ter sensibilidade suficiente para olhar para o outro e ver e pensar, velho, será que a gente está realmente em uma posição justa, igual? E é isso. Por isso que minha militância não encerrou. Quando eu falo da minha militância lá atrás, é a forma como eu encarava minha militância e como eu concretizava ela que transicionou para uma forma como hoje eu reconheço e assumo a minha militância, e que continua aí junto comigo. Então, queria muito fechar essa ideia que eu acho que é necessária. Para a gente fechar de vez, primeiro te agradecer muito. Saiba que foi um papo muito foda. A parte onde eu falei lá no começo que admirava a tua trajetória, já a gente já conversou outras vezes, reforço, e só aumentou a admiração por saber da tua história. Então, assim, essas coisas a gente acaba falando mais vezes do que o necessário, mas de fato é real, tá? Do que precisar, do que tiver de ideia e eu puder ajudar, não é uma coisa de estar no online, no ao vivo agora, de fato, manda mensagem, vamos trocar uma ideia. Tem uma geração da UFV aqui, que a gente conversou também nos bastidores antes de começar aqui, que eu acho ela muito boa e muito para além, no sentido de ampliar a visão da área. E o que eu puder fazer, e eu sei que eu tenho as minhas limitações no fazer, o que eu puder fazer para auxiliar essa geração a ter uma voz que a minha não teve, até por também questão de não querer ter em alguns momentos, conta comigo. Tá? Então, assim, quiser falar aqui no canal, tá aberto, montou projeto, coisas novas, quer divulgar, só mandar. O que eu puder fazer para ajudar, fica à disposição também. E eu vou te convidar outras vezes, você se fudeu. Ninguém mandou aceitar o primeiro, entendeu? Ninguém manda aceitar o primeiro. Tá? Tá liberado, tá liberado. Agora vai ser isso. Agora toda hora fica recebendo mensagem, toda hora vai ficar recebendo convite para participar. Ninguém mandou saber falar bem, ninguém mandou ser didático nas explicações, ninguém mandou fazer essas coisas. Aí acontece esse tipo de coisa. Aparecem uns caras que nem eu que ficam mandando mensagem toda hora. Falou, participa do podcast. É a vida, amigo. Mas, de novo, muito legal conhecer mais a tua história, que a gente acaba não tendo tempo na parte acadêmica para trocar ideias sobre a vida. Né? A gente acaba trocando muita ideia sobre a vida acadêmica, né? Mas pouca ideia sobre a vida de maneira geral. Então, muito bacana te conhecer. E reforço o convite para você voltar mais vezes, porque a jornada é longa, e vocês que vieram aqui dessa geração que eu conheci estão iniciando algumas jornadas. Então, assim, numa próxima conversa, a gente vai ter outros assuntos para conversar também, de outros momentos, de outras vivências, de outros sentimentos, e vai ser legal a gente observar essas trajetórias ao longo do tempo também, para além desse recorte que a gente está fazendo. Então, fica o convite. Amigo, se quiser deixar uma última mensagem, depois eu faço encerramento, até para a gente fechar no horário certinho e não ter nenhum atraso. Sim. Primeiro, Iago, gostaria de te agradecer muito pela possibilidade, pelas oportunidades de estar abrindo esse canal, para que a gente possa estar dialogando, para que a gente possa estar conversando, falando, e é um caminho muito oportuno. Agradeço demais. E queria falar também que de encontros, né, que surgiram no departamento, encontros assim, que muito por acaso, né, que aí a gente acabou se conhecendo e acabou consolidando e construindo esse laço, né, que a gente está aí construindo agora também.
a gente possa ter esses espaços de potencializar essas nossas reflexões, potencializar essas nossas ideias para além da educação física, para que a gente converse sobre o mundo. A gente não pensa só em bola, a gente não vai para a escola para entregar a bola para menino para chutar, ou a gente não vai para a escola para construir uma aula maravilhosa, envolver o aluno ali em torno da cultura corporal. Não é só isso. A gente também consegue e sabe falar sobre o mundo. E você foi uma pessoa que me apresentou isso cotidianamente dentro do curso. Uma pessoa na área do futebol, que é onde a gente, mesmo dentro do departamento, a gente já olha, não, aquela galerinha do futebol, só vive no futebol. A gente tem essa ideia. Eu também. Dentro do departamento, com conversas rápidas, muitas vezes, conversas breves, permitir expandir esse meu olhar também dentro do cotidiano. Eu gostaria muito de agradecer, não só por esse espaço, por esse contato, por essa aqui, por essa oportunidade aqui, mas também por esses nossos encontros aí pela vida. E espero confluir, né? Tudo está sinalizando para que a gente ainda se conflua, divida espaços próximos. Espero trocar mais ideias com você. Fique à vontade. De novo, o excesso da educação é um problema gigantesco, porque essas pessoas acham que eu vou ter limites nos convites e elas não sabem que eu não tenho, né? Então, obviamente você será convidado várias vezes para vir aqui. A gente vai trocar mais ideias. Tem outros projetos que eu gostaria também de contar com o teu olhar, com a tua observação. Depois a gente fala no WhatsApp mais vezes sobre esse projeto. E eu acho muito legal a tua história, acho muito legal a tua trajetória e acho muito legal a tua perspectiva de vida. E fico muito feliz e saiba que se alguma coisa que eu deixei ao longo dessas conversas valeu a pena, saiba que o inverso também aconteceu. Ao longo dessas conversas, muitas coisas que você falou, que você demonstrou, seja nas atitudes, seja na fala, seja ali naquele momento que a gente se encontra ou naqueles momentos que a gente acaba observando as pessoas ao longo do dia a dia, né? A gente passa ali nos departamentos, a tua postura sempre foi muito positiva. E eu espero muito que ela inspire outras pessoas a terem posturas assim também. Seja na trajetória mais assertiva, né, no sentido mais ali de estar posicionando e bater de frente, ou seja também nos momentos de ter uma sensibilidade, de entender o processo, entender a história, entender a mudança, que tudo isso é importante. E eu te admiro muito como pessoa por conta também dessa história que eu ouvi hoje, além, obviamente, do que a gente já conversou anteriormente. E a todos vocês que estão aí, meus amigos, que estão nos ouvindo, meu muito obrigado, né? Obviamente, sem vocês isso daqui não teria existido, porque obviamente a gente vai depender da audiência, faz parte de todo o programa televisivo / YouTube, e é óbvio, vou pedir para vocês o de sempre. Deixa o like de vocês aqui embaixo, também comentem, por favor, é sempre muito legal ouvir a opinião de vocês, deixa aqui teu comentário. Além disso, compartilhem o vídeo com o máximo possível de gente, mas principalmente com quem o papo vai fazer sentido, vocês saibam que vai fazer sentido. E, é claro, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações aqui do canal. Pedro, meu muito obrigado pela tua presença novamente. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!